Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula e agora é a quarta parte da nossa aula, né, desse nosso vídeo, e falando sobre pentecostalismo e política. Nós temos hoje uma gama de pesquisas sobre isso. Paul Fresno, nesse livro Nem Anjo Nem Demônio, ele vai fazer um comentário sobre a participação dos evangélicos, principalmente dos pentecostais, na política. O Ricardo Mariano vai falar sobre os neopentecostais, mas vai falar justamente sobre a participação dos evangélicos na política. Na realidade, essas produções, elas são para desconstruir o envolvimento dos pentecostais na política. É lógico que o escândalo, por conta de uma mídia perseguidora da igreja evangélica no Brasil, uma mídia que não é justa, né, que não propaga as coisas boas que a igreja evangélica, Assembleia de Deus, produz no Brasil, os pentecostais. Mas qualquer ato falho de algum dos irmãos envolvidos, eles transformam isso num boom, demonstrando que parece que toda a igreja, toda a instituição tem aquele comportamento. E na realidade não, né? Você vai ter uma ação, desde a Fundação Assembleia de Deus no Brasil, uma ação em favor da dignidade humana. O pentecostalismo trabalha com a dignidade humana, dar ao homem o direito a princípios básicos da vida, a alegria, a paz, a tranquilidade, a esperança, através da mensagem do Evangelho. E também levar até ele uma compreensão de que ele é importante na sociedade. Então a ida dos pentecostais para a política acabou desbancando muitos barões, muitos políticos antigos nesta estrada chamada política. Então pessoas simples, pessoas sem nenhum conhecimento, e desbancaram personalidades fortes, impositivas, que detinham o poder. E então hoje os candidatos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, têm ocupado espaço. E nos últimos anos nós melhoramos muito, né? Nós estamos em 2021, mas em 2016 nós elegemos um prefeito, bispo da Igreja Universal, a prefeita da segunda maior cidade do Brasil e uma das maiores da América Latina, que foi o Rio de Janeiro. Mas nós já elegemos evangélicos, pastores evangélicos, em várias cidades do Brasil, em muitas regiões no Brasil. O bispo Manuel Ferreira, candidato a senador da República em 2002, em que não aparecia nas pesquisas, os oito candidatos, ele não aparecia nem em oitavo lugar, não pontuava na pesquisa. Mas quando abriu as urnas, no primeiro domingo de outubro, dia 6 de outubro de 2002, o bispo Manuel Ferreira teve quase 2 milhões de votos. E aí, então, isso chamou a atenção da mídia, chamou a atenção do Ibope. O Ibope não conseguia revelar o voto dos evangélicos na eleição. O voto evangélico era uma incógnita. Então, havia medo. Então, os institutos de pesquisa começaram a se preocupar, porque quando faziam as pesquisas, não sabia qual era o caminhar dos evangélicos. E por conta disso, então, surgiu muitas pesquisas na área da sociologia, da antropologia e principalmente história e ciências políticas, por conta desse comportamento do evangélico. Porque o evangélico não está nos grandes centros, o evangélico está na periferia. Está bem na periferia. Se você analisar bem, a Assembleia de Deus não tem grandes igrejas na Zona Sul, nem na Senhora de Copacabana, nem na Vieira Solto, nem na Avenida Atlântica, nem na Senhora da Paz. Não tem. Barão da Torre não tem igreja nesses lugares. As nossas igrejas estão nas comunidades, na favela, estão na Zona Oeste do Rio de Janeiro, estão na periferia do estado, do município, porque é lá que o trabalhador, o pé no chão, precisa de uma palavra, de uma mensagem de esperança. E por conta disso, o pentecostal foi taxado de voto de cabresto.
mas hoje o Ricardo Mariano reconhece que o voto mais consciente da sociedade brasileira é o voto dos evangélicos. E aí você pergunta por que é o voto consciente? Porque nós temos consciência da nossa responsabilidade diante da sociedade que ora vivemos. Nós temos a responsabilidade de ser portadores das boas novas e também da mensagem de justiça. E por conta disso, nós precisamos eleger pessoas que lutam e propagam uma vida de justiça. Não a questão do aborto, a questão das drogas, a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, isso não é dignidade humana, não traz dignidade humana. Apesar da teologia ser uma teologia hoje plural, mas isso não traz dignidade humana. A ciência, quando ela começa a pesquisar, ela mostra as suas dificuldades, a angústia, a tristeza, a violência entre a periferia, e quando o evangelho chega, ele muda. A história das comunidades, do tráfico de droga, a única instituição respeitada, segundo o doutor Lessa, que foi presidente do Banco Central no primeiro governo do Lula, Carlos Lessa, que foi magnífico reitor da UFRJ, ele escreveu um livro, Rio de Janeiro de Vários Brasis, e ele vai dizer que a única instituição respeitada nos morros de Janeiro é a igreja evangélica. E lógico, ele não dá um nome porque ele não tem o conhecimento, mas na verdade é a Assembleia de Deus, porque as igrejas históricas, isso é fato propagado pelo atual ministro da Advocacia Geral da União, o doutor André Mendonça, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e também o ministro da Educação, Milton. Eles chegaram a dizer eles falam em discurso, falam que a igreja presbiteriana, ela chega até na porta da comunidade, mas a Assembleia de Deus entra na comunidade. O pentecostalismo, ele é uma instituição que prega boas novas, a esperança, e ocupa todos os espaços para que essa mensagem seja garantida, para ser pregada, para ser propagada nesse meio de sofrimento. A necessidade de nós, os pentecostais, termos uma consciência e não irmos na propaganda da mídia, de ter um discurso de desconstrução e de ódio contra os evangélicos, que tenta uma narrativa para destruir essa opção, essa nova vocação da igreja evangélica pentecostal, do movimento pentecostal. Os irmãos da Universal e de outras igrejas aonde tentam ser desconstruídos pela mídia, na realidade eles não falam o verdadeiro objetivo dessa desconstrução. É porque nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O Congresso Nacional nunca precisou tanto da igreja evangélica como nos dias atuais. Por isso, da obrigação e do compromisso que a igreja pentecostal, que as igrejas pentecostais, que o movimento pentecostal, que a Assembleia de Deus tem diante da sociedade brasileira, de um país rico, de um país próspero, de um país de uma riqueza incalculável, imaginável e também única, porque ninguém tem água potável como tem o Brasil. Ninguém tem um solo tão fértil como tem o Brasil. O Brasil é um país rico, é um país de um povo bom, um povo simples, um povo que entra em toda a sociedade, é recebido em todas as nações. O problema do Brasil é a questão política, o problema político. E esse problema, para ser resolvido, precisa de homens e de mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Pessoas que têm uma sensibilidade espiritual, pessoas que tenham um compromisso com o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é só na eternidade, mas ele está aqui no nosso meio, e o próprio Jesus chegou a dizer que nós ganhamos 100 vezes mais quando entregamos a nossa vida a ele. Então, hoje, essa necessidade do pentecostalismo estar na política não é uma questão de vaidade, não é uma questão de disputa de poder, mas é uma necessidade de propagar as boas novas e trazer dignidade a uma população sofrida como é o nosso país. Daí porque nós precisamos ter essa consciência. Deus abençoe vocês, até a próxima semana, em nome de Jesus.